Irmãos, bom dia. Bom dia a todos, crianças, visitantes, você também que nos acompanha pela internet. Que Deus o alcance onde você está. Como já foi mencionado aqui, nós hoje vamos começar uma minissérie sobre o pai da fé, sobre Abraão. Vamos caminhar um pouquinho com Abraão agora pelos cultos da manhã nos próximos domingos. Então, peço que os irmãos abram, por favor, suas Bíblias em Gênesis 12. Nós vamos lidar com os versos de 1 a 9. Está bem no inicinho da Bíblia, Gênesis é o primeiro livro. Nessa edição que está aí no banco, está na página 15. Gênesis 12, de 1 a 9. Acompanhe com atenção, com fé, com expectativa a leitura da palavra de Deus. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, qual foi o passo mais significativo dado na história da humanidade? Hein? Em 20 de julho de 1969, um astronauta americano deu um pequeno passo que representou um grande salto para a humanidade. Pelo menos essas foram as palavras de Neil Armstrong, um dos tripulantes da Apollo 11. Ele falou essa frase ao colocar o seu pé esquerdo sobre a superfície lunar, se tornando o primeiro homem, o primeiro ser humano a pisar na Lua. E claro, esse feito teve um impacto tremendo no mundo daquela época, tanto na política, na cultura, na ciência, e seus efeitos são vistos até o dia de hoje. Acontece, irmãos, que cerca de 4 milênios antes, um outro pequeno passo foi dado por outro homem. Não foi dado para fora do planeta, mas para fora da sua terra, em simples obediência à palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós veremos aqui na nossa história que o passo que Abraão deu para fora de Ur dos Caldeus em direção a Canaã foi, sem dúvida, um dos passos mais importantes e significativos dados por um homem em toda a história. Esse passo foi infinitamente mais importante que o passo de Armstrong na Lua. Foi através de Abraão que o plano de redenção começou a tomar forma. Irmãos, é difícil exagerar sobre a importância que Abraão tem para toda a Bíblia. Isso é óbvio no Antigo Testamento, é de Abraão que nasce a nação de Israel, mas isso é verdade também para o Novo Testamento. Afirmações significativas são feitas sobre Abraão no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, quando ele está tratando da doutrina da justificação pela fé somente, e ele vai lá no Antigo Testamento para buscar um exemplo, quem ele pensa? Abraão. Ele trata de Abraão como o grande modelo dessa doutrina da justificação pela fé somente. Ele faz isso tanto em Gálatas como em Romanos. Por exemplo, Gálatas 3 diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça.
Saibam, portanto, que os que têm fé, ou seja, nós cristãos, é que somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o que Paulo está falando aqui. O ponto da argumentação de Paulo é que Abraão não foi salvo por nenhuma obra que ele fez. Ele foi justificado pela fé. Da mesma forma como nós cristãos hoje somos justificados. Alguém pode perguntar, mas Abraão creu em Jesus? Irmãos, Abraão não sabia sobre Jesus, ele nem conhecia Jesus. Talvez ele tivesse uma ideia vaga que no futuro Deus faria alguma coisa, mas com certeza ele não sabia da encarnação do Filho eterno de Deus, ele não sabia da sua morte na cruz, da ressurreição e exaltação, ele não sabia de nada disso. Então Abraão creu em que exatamente? Ele creu na palavra de Deus. Deus fez a ele a promessa de redenção, e ele creu, e como Gênesis 15 nos informa, isso foi imputado a ele como justiça. Ele creu na promessa de redenção que Deus lhe deu. Da mesma forma, irmãos, hoje nós ouvimos o anúncio do Evangelho, não mais o prenúncio como Abraão ouviu, Cristo já veio, e da mesma forma hoje nós cremos, e isso é imputado a nós como justiça, nós somos justificados pela fé, exatamente como o crente Abraão foi. Paulo fala isso tanto em Gálatas como em Romanos. Além dele, Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. É muito claro, irmãos, que no capítulo 11 o autor de Hebreus está falando da fé cristã, da fé em Cristo. E ele está usando a fé de Abraão na palavra de Deus como um paradigma para a nossa fé, de nós cristãos. É como se Paulo e o autor de Hebreus e o Novo Testamento estivessem convidando a gente, venham, leiam Gênesis 12 com lentes cristocêntricas. Vejam Gênesis 12 como um paradigma para a nossa própria salvação em Cristo. Vamos atender a esse convite? Vamos ler o nosso texto dessa forma, com essas lentes, olhando como um paradigma para o próprio chamado do Evangelho a nós, para a nossa própria salvação em Cristo? E a pergunta aqui é: o que o nosso texto está nos ensinando a nós cristãos sobre a salvação em Cristo? 3 coisas. Primeiro, nosso texto ensina que a nossa salvação é inexplicável. Em segundo lugar, ele ensina que a nossa salvação é incapaz de ser conquistada por nós mesmos. E em terceiro lugar, a nossa salvação nos coloca em missão. Ok? Essa é a mensagem de hoje, o nosso roteiro aqui nessa manhã. Então, primeiro ponto: a nossa salvação em Cristo é inexplicável. Dá uma olhadinha de novo, por favor, nos versículos 1 e 4. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Só até aqui. Um autor chamado Dale Davis, no seu comentário, ele afirmou que as palavras "o Senhor disse a Abrão", logo no versículo 1, são as palavras mais difíceis de se explicar de toda a Bíblia. Bem mais difícil do que o mistério de Melquisedeque, ou o que quer que seja se batizar pelos mortos em 1 Coríntios 15. O Senhor disse a Abrão são as palavras mais difíceis de toda a Bíblia. Não tem explicação. Meus irmãos, ninguém, nenhum teólogo desse mundo é capaz de explicar por que é que Deus resolveu chamar Abrão. Não tem explicação para isso. Primeiro, por causa do contexto da nossa história. Nós estamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, que vem antes dos 11 primeiros capítulos, não é?
Isso é um problema, irmãos. Veja, esses 11 capítulos iniciais nos apresentam 3 crises gravíssimas da humanidade. Primeiro nós temos a queda, no capítulo 3. Depois nós temos o dilúvio, nos capítulos de 6 a 8. E, finalmente, nós temos Babel, a Torre de Babel, no capítulo 11. Cada um desses 3 eventos nos revela uma humanidade que tem prazer em se rebelar contra o governo de Deus e de se afastar dele. Uma humanidade que, nas palavras de Paulo, trocou a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Irmãos, esses são os seres humanos, essas criaturas que resolveram levantar os punhos contra Deus e lhe virar as costas. Em 2014, durante uma conferência, foi feita a seguinte pergunta ao R.C. Sproul. Uma vez que Deus é tardio em irar-se, paciente, por que então, quando o homem pecou pela primeira vez, logo a sua ira e punição foram tão severas e duradouras? Perguntaram isso para o R.C. Sproul. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas. Dá um tempo. A punição de Deus a Adão foi severa demais. Essa criatura feita do pó da terra desafiou o santo Deus eterno, depois de Deus ter dito, no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. E ao invés de morrer, Adão, depois daquele dia, viveu outro dia, e a sua nudez foi coberta por pura graça. E ele teve a consequência de receber uma punição, uma maldição por algum tempo, mas a pior maldição caiu sobre aquele que o seduziu, cuja cabeça seria esmagada pela semente da mulher. E a punição foi severa demais. O que há de errado com vocês, pessoal? Esse é o problema da igreja cristã nos nossos dias. Nós não conhecemos a Deus e não sabemos quem nós somos. A questão é por que a punição não foi infinitamente mais severa. Essa é a questão. Fecha aspas. Irmãos, vocês percebem que o nosso texto hoje não é nada óbvio? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Não tome Gênesis 12 como natural nem por um instante, meus irmãos. Não é o que deveria ter sido. O que nós deveríamos esperar aqui, depois de Babel, depois de tamanha rebelião contra Deus, seria a lava quente do julgamento divino, petrificando todo esse mundo. Por que então Deus dá a esse mundo que zomba dele, que constantemente o desafia, a promessa de bênção? Deus insiste em abençoar todas as famílias da terra, usando Abraão como canal da bênção. Eu tenho um exemplo lá em casa que ajuda a gente a visualizar essa insistência de Deus conosco. O Davi, uma vez, em 2017, ele ganhou um brinquedo, um carrinho do McQueen, aquele desenho da Pixar. Foi um presente até do Fábio Marques. E ele amou aquele brinquedo, era o brinquedo preferido do Davi. E como você pode imaginar, depois de um tempo, o carrinho foi perdendo os adesivos, foi ficando amassado, sujo, arranhado, perdeu os adesivos, eventualmente perdeu as rodas até. Irmãos, um carrinho sem roda, que utilidade tem um troço desse? Além disso, Davi, ao longo do tempo, foi ganhando outros brinquedos, né? Foi em 2017, ele teve o aniversário de 2018, Natal, depois aniversário seguinte. Irmãos, vocês acreditam que até a gente vir para o Brasil, até início de 2020, Davi continuava brincando com aquele brinquedo inútil, sem roda, um carrinho sem rodas. Por que Davi amava tanto aquele carrinho? Eu não sei explicar. Por que Deus continua insistindo com esse mundo violento e rebelde? Também não sei. Nós podemos afirmar apenas que a nossa salvação é inexplicável. Era para Deus ter destruído todo esse mundo. Nós não conseguimos explicar o chamado de Deus a Abrão,
por causa do contexto da nossa história e, além disso, nós não conseguimos explicar o chamado de Abrão por causa de Abrão. É interessante notar o seguinte: quando Gênesis introduz Noé, no capítulo 6, ele é apresentado, Noé, como homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Noé andava com Deus, no meio de uma geração corrompida e cheia de violência. Ele permanecia fiel a Deus. Mas você reparou no nosso texto? Nada parecido é dito sobre Abrão. O nosso texto não fala que Abrão se destacava como fiel adorador do Deus verdadeiro no meio dos pagãos da Mesopotâmia. Não, irmãos. De fato, Josué 24:2 aponta meio que para a direção oposta disso. Olha só o que diz o texto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Terá, pai de Abraão, apesar de semita, apesar de ser da linhagem de Sem, ele era um idólatra. Ele servia a outros deuses. E aqui nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Nós não sabemos a extensão do envolvimento de Abrão nesse culto pagão. Há um debate sobre isso entre os autores, né? É provável que Abrão não estivesse no mesmo nível de idolatria dos demais. Então a gente não sabe exatamente como Abrão era. Talvez ele tivesse uma mistura da religião verdadeira com a falsa. Nós não sabemos exatamente. Mas o fato é que o texto bíblico não aponta qualquer motivo em Abrão para Deus tê-lo chamado. Talvez exceto a linhagem dele. Ele era descendente de Sem. Irmãos, a razão por que Deus escolheu Abrão não está em Abrão. Está totalmente em Deus. E não é assim também com a nossa salvação em Cristo? Essa doutrina, irmão, se chama eleição incondicional. E ela afirma o seguinte: Deus, antes da criação do mundo, antes que o mundo existisse, escolheu algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa da sua própria vontade soberana. Talvez alguns visitantes aqui não estejam tão familiarizados com esse ensino bíblico, então deixa eu apresentar alguns textos para vocês. Primeiro, Atos 13:48. Olha só o que diz Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo Paulo e Barnabé falarem, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse texto é bem claro. Não foram pessoas aleatórias que creram na mensagem do Evangelho, ou mesmo pessoas de coração bom, ou aquelas pessoas já propensas a buscarem uma certa espiritualidade. Não, irmãos. Foram salvos todos aqueles que foram destinados, escolhidos, eleitos para a vida eterna. Outra passagem, Efésios 1:4-6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui Paulo fala que Deus escolheu as pessoas que herdariam a salvação antes da fundação do mundo, e fala também que essa eleição se deu segundo o propósito da sua vontade, não de acordo com os méritos das pessoas eleitas. O motivo está em Deus, em ninguém mais. Por último, Romanos 9:11-13. Paulo está falando de Jacó e Esaú aqui, os netos de Abraão. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú.
Era costume naquela época que o primeiro filho, o filho mais velho, recebesse a herança ou a bênção do patriarca. Mas no caso desses gêmeos, Deus reverteu o processo e deu a bênção não para o mais velho, mas para o mais novo, para o mais moço. E o ponto da argumentação de Paulo é que essa decisão de Deus não foi baseada em nada que eles tivessem feito, ou mesmo fariam mais tarde. O ponto aqui é que essa decisão não apenas foi feita antes do seu nascimento, mas o ponto central da argumentação aqui de Paulo é que Deus não levou em consideração qualquer coisa que eles teriam feito ou fariam para o bem ou para o mal. Essa decisão foi tomada para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. O motivo da eleição não está em nós, irmãos. Está totalmente na soberana e graciosa decisão de Deus. É inexplicável. Por que Deus escolheu Abrão? Eu não sei. Porque Ele me escolheu? Não tenho a menor ideia. Queridos, se existe alguém aqui entre nós que pensa, eu sei porque Deus me escolheu. Essa pessoa, além de não se conhecer de forma alguma, de não conhecer a própria corrupção do seu coração, ela não tem a menor ideia do que é a graça. 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para a fim de que ninguém e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim, longe, que Deus me proíba gloriar-me em qualquer coisa que há em mim mesmo, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O hino 193 do cantor cristão, que nós cantamos aqui há pouco, começa assim. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Comece por aqui, meu irmão, afirmando que a nossa salvação é inexplicável. Não há qualquer bem em você, meu irmão, capaz de encomendá-lo à graça de Deus. Nós simplesmente não podemos explicar porque Deus resolveu nos salvar. Esse foi o nosso primeiro ponto. E o que nós vamos ver agora no nosso segundo ponto é que a nossa salvação é impossível de ser conquistada por nós mesmos. Olha comigo de novo, por favor, os versículos 2 e 3. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Agora o versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora a gente pula para os versículos 6 e 7. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Irmãos, aqui nós temos a promessa que Deus fez a Abraão, na qual ele creu. Essa promessa tem 4 elementos. 4. Primeiro, Deus promete uma descendência numerosa a ele. Nós vemos isso no versículo 2. Farei de você uma grande nação. Em segundo lugar, Deus promete a terra de Canaã a ele, no versículo 7. Darei esta terra à sua descendência. E em terceiro lugar, Deus promete proteção, no versículo 3, olha só. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E por último, em quarto lugar, Deus promete no versículo 3, que em você serão benditas todas as famílias da terra. Na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar esse último elemento de propósito. O propósito de Deus é, através de Abraão, abençoar todas as nações, ou seja,
É através da linhagem de Abraão que viria o prometido descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, resumindo, Deus promete a Abraão uma descendência, uma terra, proteção e propósito, ok? É bom a gente manter em mente esses 4 elementos da promessa de Deus, porque eles vão estar meio que no pano de fundo das próximas narrativas de Gênesis. Eles são fundamentais para a gente interpretar adequadamente o restante do livro, né? Nós vamos explorar isso nas próximas mensagens, nos próximos domingos, se Deus quiser. Mas, por hora, vamos nos concentrar apenas no primeiro elemento, no elemento da descendência. Nós só precisamos desse primeiro elemento para percebermos que a promessa de Deus a Abraão era impossível de ser conquistada por ele mesmo, pelos seus próprios recursos. Assim como a nossa salvação em Cristo é impossível de ser conquistada por nós mesmos. Vamos ver. Primeiro, nós somos informados no capítulo 11, versículo 30, no capítulo anterior, que Sarai, que depois teve o nome mudado para Sara, esposa de Abrão, era estéril. E o texto coloca ênfase repetindo essa mesma ideia, não é? Sarai era estéril, não tinha filhos. O texto bíblico quer deixar bastante clara a impossibilidade humana no primeiro elemento da promessa. É impossível Abraão ter uma descendência numerosa, porque ele sequer tem um filho, e a sua esposa é estéril. Eu pergunto a você, meu irmão, o que Abraão poderia oferecer a Deus como recurso próprio para ajudar no cumprimento da promessa dele? Nada. O que ele poderia adicionar a Deus para que essa promessa se realizasse? Absolutamente nada. Deus quer deixar isso bem claro para nós cristãos, que o cumprimento da sua promessa de redenção em Cristo é resultado não de qualquer ação humana, mas é resultado único e exclusivo da sua palavra soberana. Mais tarde, nós somos informados no livro de Gênesis que Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Agora já com seu nome mudado. Ele tomou Agar, serva de Sara, como sua concubina e gerou com ela Ismael, não é? Que Paulo, em Romanos 9, vai chamar de filho da carne. Ou seja, Ismael é produto daquilo que o homem pode fazer pelas suas próprias forças. E depois, lá no capítulo 17, o impaciente Abraão queria que Ismael fosse logo o filho que Deus havia lhe prometido. Ele disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Deus respondeu: não, 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 Abraão. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Ou seja, o seu herdeiro Abraão será não o filho da carne, mas o filho da promessa. Irmãos, a esterilidade de Sara e a velhice de Abraão não pegaram Deus de surpresa. Foram elementos, ingredientes soberanamente incluídos nessa promessa aqui, para deixar bem claro, para demonstrar a grandeza do poder soberano de Deus. Sara estéril, e Deus esperou Abraão ficar bem idoso, e aí então Deus diz: é agora. Esse é o meu casal. É através desse casal que eu vou começar o meu plano da redenção. Irmãos, isso te lembra alguma coisa? Essa impossibilidade de Abraão conquistar o resultado da promessa te faz lembrar alguma coisa, cristão? O que é que isso nos ensina sobre a nossa própria salvação? Efésios 2 nos diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Mortos. Assim como Sara era incapaz de gerar vida no seu próprio ventre, nós éramos incapazes de ter vida espiritual em nós mesmos. Nós estávamos totalmente separados, alienados de Deus, completamente insensíveis a Ele. Queridos, não há um estado maior de falta de recursos, de inabilidade, de impotência, de incapacidade do que o estado de um morto. Não é que nós estávamos doentinhos e precisávamos de remédio. Não, meus irmãos, a linguagem bíblica é bem clara. Nós estávamos mortos.
se o Espírito Santo não tivesse dado vida a você primeiro, cristão, era impossível que você cresce, que você se arrependesse dos seus pecados. Era impossível você querer até ser salvo. Você estava morto na sua idolatria, na sua rebelião contra Deus. Isso nos lembra, irmãos, que a nossa salvação em Cristo é impossível de ser conquistada por nós mesmos. Como diz Efésios 2, porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse foi o nosso segundo ponto. Então, nós vimos até aqui que a nossa salvação é inexplicável, a nossa salvação é impossível de ser conquistada por nós mesmos. E, finalmente, terceiro ponto, a nossa salvação nos coloca em missão. Olha de novo o versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu gosto da forma como Tim Keller explica esse texto. Ele diz o seguinte: sempre que alguém se encontra com Deus face a face, sempre que alguém finalmente percebe quem Deus realmente é, a sua glória, essa pessoa se transforma imediatamente em alguém em missão. Olha a situação de Abrão aqui. Quais foram as primeiras palavras de Deus a ele? Abrão, sai aí da sua terra. Sai de onde você está. Vai para um lugar que eu nem vou te falar qual é ainda. Saia do meio da sua cultura. Saia do meio de onde as pessoas falam a mesma língua que você, onde você tem segurança e conforto. Sai de onde você já está familiarizado com como as coisas acontecem e funcionam. Ontem a gente estava falando com eu ia falar o Bruno e a Levi, é mole? O Levi e o Bruno. O Levi e a Bruna, perdão. E eles estavam contando algumas dificuldades de se adaptar aqui no Rio, as coisas não funcionam, não é? Para Abrão, tudo funcionava lá em Ur dos Caldeus. Deus falou: sai aí da sua terra, se torne um homem em missão, Abrão. Irmãos, não é exatamente assim que Deus faz conosco? Alguém deve estar pensando: mas isso foi só com Abraão, né? Não, irmãos, o mesmo aconteceu com Noé, Moisés, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, só para citar alguns exemplos. Cada vez que alguém percebe quem Deus é de fato, a sua glória, essa pessoa se torna alguém em missão. Essa pessoa perde aquela mentalidade de consumidor. Sabe aquela mentalidade de o que é que tem aí para mim? Essa pessoa começa a se perguntar: como eu posso servir? Como é que eu posso me gastar aqui? Ela se torna disposta a assumir riscos para servir a Deus. A pessoa imediatamente é colocada em missão. Exatamente assim que funciona conosco, irmãos, na nossa própria salvação em Cristo. A nossa salvação nos torna pessoas em missão. Nas 2 últimas semanas nós analisamos a grande comissão, não é? Na semana retrasada nós vimos Atos 1, na semana passada nós vimos isso em Mateus 28, com o nosso irmão Vânio. Nós vimos que essa missão foi dada não a pastores e missionários, não a cristãos especiais, como se existissem cristãos especiais, né? Ela foi dada para todo discípulo de Jesus. O Senhor espera, meus irmãos, que todos nós aqui sejamos suas testemunhas onde Ele nos plantou. Você tem se preparado para isso? Como Pedro escreveu na sua carta, você está pronto para responder a alguém que pedir a razão da esperança que há em você? Você é capaz de explicar isso para um não crente? Você pode explicar o Evangelho numa forma simples e fiel, numa linguagem que não seja estranha aos de fora da igreja? Nós temos trabalho a fazer, não temos? 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. E eu sei que quando você lê isso, né, você fica bem, né, sente bem. Puxa, eu sou importante, eu sou embaixador de Cristo. Mas você já parou para pensar no que se requer de um embaixador?
Você já parou para pensar no preparo que o embaixador precisa ter? O que é um embaixador? Embaixador é alguém que mora num país estrangeiro, ele não mora no seu próprio país, e ele representa de forma oficial o seu próprio país diante daquele Estado estrangeiro ou diante de uma organização internacional. O que se requer de um embaixador? O que é necessário para você ser um embaixador? Primeiro, ele precisa estar totalmente familiarizado com aquela cultura onde ele está. Ele precisa dominar aquela língua, ser fluente nela. Ele precisa saber como as pessoas pensam, o que é importante ali, que produtos eles produzem que eu posso fazer uma ponte com o meu próprio país. Mas note, ele está ali para representar a sua própria cultura. Ele conhece bem a cultura local, mas ele tem uma cultura diferente, ele não é dali, ele é estrangeiro. Ele representa os interesses e os valores do seu próprio país. Irmãos, o que significa ser embaixador de Cristo? Você representa o reino de Deus aqui nesse mundo, a sua pátria celestial. Você não é daqui, meu irmão. E você, como embaixador de Cristo, deve pensar o tempo todo: como é que eu posso criar pontes entre esse meu colega de trabalho e o reino de Deus? Você representa os interesses e os valores do reino de Deus. Você não é desse mundo. Nós temos trabalho lá fora, não temos? Você tem se preparado para isso? Nós temos trabalho aqui dentro da igreja também, irmãos. O Senhor chamou cada discípulo para servir dentro da sua igreja local também. Aqui há pessoas que precisam de oração, precisam ser animadas, precisam ser encorajadas, precisam ser discipuladas. Espera-se que com o passar do tempo, com o passar dos anos, todos nós estejamos crescendo na fé e no conhecimento da palavra de Deus e sejamos cada vez mais capazes de servir, irmãos. Você está disposto? Você já foi colocado em missão, cristão? A nossa salvação nos coloca em missão. Sai do seu conforto, da sua terra. Sabe por quê? Sabe por que Deus faz isso? O nosso Salvador e Senhor é o maior exemplo de alguém em missão. Lembra que eu perguntei lá no início, qual foi o passo mais significativo na história da humanidade? Citamos aquele passo dado por Armstrong para fora do nosso planeta. Meus queridos, o passo mais significativo que já aconteceu foi um passo para dentro do nosso planeta. Quando o eterno Filho de Deus assumiu a natureza humana e nasceu como um dos incontáveis descendentes de Abraão, o prometido descendente da mulher. E ele mesmo veio com uma missão: esmagar a cabeça da serpente. Ele veio para destruir as obras do diabo. Nesse processo, nós sabemos, ele teve o seu calcanhar ferido. Ele morreu na cruz. De modo que nele são abençoadas todas as famílias da terra hoje. E ele disse em João 20 para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você está em missão, meu cristão, meu amigo cristão, meu irmão? Você já assumiu essa missão? Agora, nós vimos a promessa de Deus a Abraão nesses 4 elementos. Como é que o crente Abraão vai se sair, né, diante dos desafios que ele enfrentou, tendo essa promessa de Deus? Será que ele vai sempre confiar na promessa de Deus? Como é que o pai da fé vai se sair na fé? Isso é o que veremos nos próximos capítulos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela toda é útil para nosso ensino, para nós cristãos. Muito obrigado porque ela toda aponta para Cristo, o nosso Senhor, que deu esse passo maravilhoso para o mundo e veio nos salvar, veio esmagar a cabeça da serpente.
Obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração, nosso louvor nessa manhã. Obrigado porque a nossa salvação é inexplicável. Obrigado porque a nossa salvação é impossível de ser conquistada por nós mesmos. E obrigado pela missão que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis. Que o Senhor encontre cada um dos meus irmãos fiel a Ti. Em nome de Cristo. Amém.